A Lei de Diretrizes Orçamentárias de Ribeirão Preto para o ano que vem já é considerada a maior da história da cidade. Com números expressivos, especialistas alertam que a administração precisa ter planejamento, transparência e uma gestão eficiente. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, é elaborada todos os anos pelo Poder Executivo. No caso das prefeituras, ela define as metas e prioridades da administração para o ano seguinte. Os recursos previstos podem ser aplicados em áreas como a saúde, educação, infraestrutura e outros serviços públicos. Em Ribeirão Preto, a projeção para 2026 já é considerada recorde. O orçamento deve ultrapassar os 5 bilhões e meio de reais. É muito dinheiro. Porém, a projeção de Ribeirão Preto, se desse mais ou menos certo, vai ser de 760 mil habitantes em 2026. Isso significa R$ 7.320 per capita ou por cabeça que a prefeitura tem para gastar por ano, o que vai dar um valor de R$ 610 por mês que a prefeitura tem para gastar com cada munícipe, com cada habitante. Então, se a gente olhar sob o ponto de vista do quanto vai por cabeça, o valor é pequeno. Isso amplia realmente a capacidade de investimento da cidade, mas também amplia a nossa responsabilidade de fiscalizar, porque cada real precisa se traduzir em um serviço público mensurável. Eu acho que a gente vai ter que, a Câmara Municipal principalmente, vai ter um trabalho muito grande de fiscalizar. Apesar do valor expressivo, a Prefeitura tem uma missão importante: definir com responsabilidade as prioridades para o uso desses recursos. Planejamento, transparência e gestão eficiente são fundamentais para garantir que o dinheiro público seja investido em ações que realmente atendam às necessidades da população. A questão da abundância de recursos, ela tem que ser vista com cuidado, porque quando começa a sobrar dinheiro, o juízo vai embora. Então, o que a gente precisa ter em mente? A prefeitura tem dívida para pagar, a prefeitura tem acertos para fazer, ou seja, a prefeitura tem vários compromissos e na história de Ribeirão Preto nós já tivemos uma situação do servidor não receber o salário. Então, isso é uma situação que, como já aconteceu, é sempre bom lembrar. A responsabilidade de cada prefeito é manter pelo menos o mínimo de ordem nas contas públicas. Quando um prefeito assume uma prefeitura com uma receita recorde de 5,5 bi, e a gente sabe que muito desses valores já está amarrado com educação e saúde, né, a gente precisa, no caso de Ribeirão Preto, rever quais são os problemas que afetam a nossa sociedade, aqui em Ribeirão Preto principalmente, né? Zeladoria, iluminação pública, causa animal, meio ambiente, infraestrutura. Então, são coisas que a prefeitura vai ter que olhar, porque, assim, recurso não falta. Neste ano, a LDO recebeu 147 emendas apresentadas por vereadores, que são propostas que buscam direcionar parte do orçamento para ações específicas, como reformas e melhorias em equipamentos públicos. 7 dessas emendas foram rejeitadas. A Lei Orçamentária de 2025 estimou uma receita de pouco mais de 5 bilhões de reais. Já para 2026, a projeção ultrapassa os 5 bilhões e meio de reais. Um crescimento de aproximadamente 7% no orçamento do município. A gente tem que garantir que um compliance, né, dentro da prefeitura e garantir que não tenha desvio de finalidade com esses valores, né? A gente tem que fortalecer aí 3 camadas. A gente tem que ter um controle interno, né, profissionalizado e autônomo dentro da prefeitura, sem medo de fazer auditorias, né? A gente tem que ter uma transparência ativa, né, com dados abertos na internet em tempo real. Isso hoje não é uma dificuldade. E a gente tem que ter o controle externo, né? O Tribunal de Contas, a própria Câmara dos Vereadores e a sociedade civil. O cidadão, por sua vez, poderia ajudar nesse processo, porque muitas vezes, quando o cidadão ajuda a prefeitura, ele fala, eu não gosto do prefeito, ou o outro fala, eu gosto do prefeito, eu não vou ajudar, eu vou ajudar. Isso não existe. Quando o cidadão ajuda o município, ele está ajudando a ele mesmo. Porque se todos trabalharem na conservação de placas, é menos dinheiro que vai para consertar a placa. Se todos ajudarem, informando, por exemplo, problemas de pavimentação que estão no início, é menos dinheiro que vai para consertar um buraco na rua. Edson Ferreira para o Jornal da Clube.
E seguimos falando sobre esse assunto agora com Rafael dos Anjos, especialista em administração pública, nos atendendo aqui no nosso canal digital da Clube. Já agradeço você, Rafael, pela presença aqui mais uma vez. O que esse orçamento representa na prática para a população, para o morador de Ribeirão Preto, na sua análise, Rafael? Ótima tarde. Ótima tarde, André. Uma excelente tarde a todos aqui que nos assistem pelo canal digital da Clube. Esse orçamento, André, ele é como um plano financeiro da cidade para o próximo ano. Ele representa o quanto de dinheiro a prefeitura espera arrecadar e, principalmente, onde esse dinheiro vai ser investido. Na prática, isso afeta diretamente a vida da população. Mais orçamento pode significar mais vaga em creche, melhoria no posto de saúde, nas UPAs, na manutenção das ruas e todos os investimentos que se faz na cidade. Tudo isso depende de um bom planejamento e, posteriormente, de uma boa execução. E eu gosto de salientar, o orçamento, ele precisa de pessoas especialistas para poder lidar com ele. Não é como pilotar um carro, é como pilotar um avião. Quanto maior o conhecimento, melhor e mais seguro esse voo. Agora, justamente, Rafael, então, quais os desafios para garantir uma aplicação eficiente e eficaz desses recursos públicos? O principal desafio, André, é transformar o dinheiro em resultado concreto, porque o dinheiro por si só, ele não diz muito, diz o tanto de entrega que se tem para a população. Às vezes a gente vê uma porção de dinheiro muito grande investido em determinada obra ou alocado em determinado projeto, que pouco retorno tem para a população. O que a gente precisa, de fato, é que isso chegue no cidadão com resultado concreto. Isso exige tanto planejamento, uma gestão técnica e o combate ao desperdício. O desafio é você vencer a burocracia da máquina pública, porque muitas das vezes você tem recurso, mas a burocracia acaba consumindo o gestor público. E precisa também priorizar bem, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E de que forma a transparência, o controle social, eles podem contribuir para uma melhor gestão desse orçamento no ano que vem? André, transparência significa ter acesso claro e fácil às informações. Onde o dinheiro está sendo investido, quanto foi gasto e com o quê. Se isso estiver fácil para a população, de uma maneira acessível, você facilita o controle social, permite que o cidadão participe por meio do conselho, de controles, de audiências públicas e consegue também cobrar os resultados. E o mais importante que os prefeitos precisam entender, isso ajuda a prefeitura a focar no que realmente importa para a população. Porque quando ela tem a população como um aliado, você consegue destravar várias amarras que a burocracia, às vezes, pega a peça nos prefeitos municipais. Quais áreas, Rafael, demandam maior ou maiores recursos durante esse planejamento orçamentário de um município, como é o caso de Ribeirão Preto? André, se a gente pegar o orçamento de Ribeirão, mais de 50% dele está investido em duas áreas, como acontece com vários municípios, educação e saúde. Mas, de fato, o que a população sente no curto prazo é a zeladoria e, principalmente, o investimento em tecnologia para melhorar o atendimento do cidadão. Você lembra que, antigamente, aqui em Ribeirão mesmo, em outras prefeituras, você tinha que se deslocar até a prefeitura para tirar um boleto de imposto, um pagamento de uma conta de água. Sempre que você tem tecnologia, você facilita a vida do cidadão. Então, o maior desafio do gestor público é conseguir trabalhar com tecnologia para ter uma maior eficiência na entrega no resultado e facilitar a vida do cidadão. A gente precisa desburocratizar o Estado, para o cidadão poder lidar com ele diretamente de uma maneira fácil e acessível. É possível, então, Rafael, de fato, garantir aí que não haja desperdícios, garantir que haja prioridades, que as prioridades de uma cidade sejam atendidas? Com certeza, André. Com planejamento adequado, com a tecnologia e com informação, você consegue resolver os problemas da população. Então, o que a gente precisa? Que o gestor público tenha acesso a essa informação para poder dar o destino adequado para os recursos públicos. Muitas das vezes o gestor público chega no cargo, mas a informação não chega até ele, porque isso fica retido no meio do corpo técnico. E esse acesso a esse dado, a essa informação que vai fazer a diferença, precisa chegar ao gestor público, que transforma isso em política pública e chega através de resultado palpável para o cidadão.
Especialista em administração pública, Rafael dos Anjos, agradeço a sua presença aqui, desejo uma excelente semana e até a próxima, Rafael. Eu que agradeço, André, uma excelente tarde a todos nós. A todos nós, até mais.